a licença tem que seguir todo o rito técnico necessário. Se tem alguém que sempre defendeu as atribuições do IBAMA, sobretudo durante os anos do governo Bolsonaro, esse alguém fui eu. Todos que trabalham no IBAMA, todos os auditores do IBAMA, sabem que foi de nossa lavra ações do Supremo Tribunal Federal para garantir as prerrogativas do Instituto. Foi de nossa lavra, quando ninguém no Congresso Nacional defendia o papel dos técnicos do IBAMA, foi em torno do nosso mandato. Nós nos entrincheiramos em defesa do Instituto, assim como eu condeno a ideologização que existia no passado do fascismo contra a agenda ambiental e contra a atuação do IBAMA, da mesma forma, eu condeno qualquer ideologização contrário à pesquisa de qualquer riqueza, em qualquer lugar. Então, eu acho que o que deve pautar essa decisão sobre a autorização para pesquisa, e é importante, em primeiro lugar, Tereza e Atus falar disso. Nós não estamos falando de exploração, estamos falando de pesquisa. Em segundo lugar, estamos falando de pesquisa a 50 quilômetros do mar territorial francês, a 177 quilômetros da costa litorânea brasileira, a 560 quilômetros da foz do Rio Amazonas. A distância do local da pesquisa para a foz do Rio Amazonas é mais do que a distância entre Rio e São Paulo. Só para você ter uma ideia. É quase a distância entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte. É disso que nós estamos tratando. Esta autorização de pesquisa está sob a lavra do IBAMA há 3 anos. Repito, nenhum procedimento técnico tem que ser atropelado. Mas me parece um tempo longo demais para que a autorização à pesquisa venha a ocorrer. Cumprido todos os pré-requisitos de pesquisa, e veja, tudo que foi pedido à Petrobras, a Petrobras até agora tem respondido. Agora em março, vai ser inaugurado o Centro de Resgate da Fauna e da Flora, que vai ter sede em Oiapoque, que foi requisitado. Por fim, o que nós estamos falando é de um mesmo, vamos tratar assim, de uma mesma reserva fóssil, que já tem exploração de petróleo pelo conjunto das nações vizinhas. Essa reserva fóssil já está sendo explorada pela Venezuela, essa reserva fóssil já está sendo explorada na República da Guiana. Aliás, em decorrência disso que a República da Guiana se tornou, no ano atrasado, o país que mais cresceu no planeta, cresceu mais de 35%. Essa reserva fóssil já está sendo explorada e pesquisada no Suriname, e essa reserva fóssil já tem pesquisa na França. Aliás, a 50 quilômetros do pretenso poço que nós queremos pesquisar, já tem um poço francês que a pesquisa já ocorreu, essa pesquisa está em curso há algum tempo. É importante, eu vou mandar depois, é importante que as pessoas conheçam esses mapas aqui, Atush e Tereza. Esse primeiro mapa mostra aqui, da Colômbia até o Amapá. Na Colômbia tem 11 poços exploratórios e tem 9 descobertas de gás. Em Trindade e Tobago, tem 37 poços exploratórios e 21 descobertas de óleo e gás. Na República da Guiana, esse país que cresceu 34% no ano atrasado, tem 64 poços exploratórios e 43 descobertas de óleo e gás. No Suriname, tem 40 poços exploratórios, 20 descobertas, e na Guiana Francesa, 7 poços exploratórios, 2 descobertas. O que nós estamos pedindo no Brasil é o direito a pesquisar um poço, esse que fica no limite do Amapá. Só mais uma informação que eu considero importante. 30 empresas estrangeiras já estão pesquisando e explorando no Suriname e na República da Guiana. Nós queremos que uma empresa faça isso no Brasil, e essa empresa se chama Petrobras, que em seus mais de 70 anos de história nunca teve o registro de um incidente ambiental. Na República da Guiana, a empresa que está explorando e detém a maioria dos poços de petróleo é uma empresa chamada ExxonMobil, norte-americana. Essa sim já tem notícia de incidentes na exploração de petróleo, sobretudo no Golfo do México. Não é a ExxonMobil que tem para o Amapá, é a Petrobras. No Suriname, tem uma empresa que está lá e que já está lá pesquisando e explorando, chamada State Oil. Essa empresa, qual a nacionalidade dela? Norueguesa. No Suriname, na República da Guiana, o conjunto das empresas que já estão explorando é a ExxonMobil, é a State Oil norueguesa, é a Shell norte-americana, é a
é a Total francesa, ou seja, todas as empresas petrolíferas do mundo todo já estão explorando e pesquisando a mesma região. Já estão, ou como é a mesma, como se trata a mesma placa fóssil onde se encontra o petróleo, esse petróleo que está na margem equatorial, do lado amapaense, do lado brasileiro, ele na prática já está sendo pesquisado, já está sendo retirado, já tem sido objeto de pesquisa e de exploração por um conjunto de mais de 30 companhias estrangeiras. Nenhuma dessas 30 companhias que já perfuraram mais de 63 poços e que já, só na Guiana, na República da Guiana, já extraíram 11 bilhões de barris, 11 bilhões de dólares em barris, 665 mil barris por dia é a produção da Guiana. Nenhuma dessas empresas é a Petrobras. São empresas estrangeiras. Ou seja, não há de se falar sobre pesquisa ou exploração, se autoriza ou não. A gente não autorizando, do outro lado, no limite do mar, no limite do nosso mar, no limite do mar territorial brasileiro, para lá, da Guiana Francesa, a República da Guiana, ao Suriname e à Venezuela, a mesma placa fóssil já está sendo explorada. Então, na prática, é também o nosso petróleo que já está sendo explorado por 63 empresas. Tereza, só antes de passar, ele falava que esse petróleo está sendo chupado de canudinho pelas empresas internacionais. Diga, Tereza. A metáfora do canudinho é muito interessante. Quer dizer, enquanto nós estamos de braços cruzados, eles estão, não é, chupando a riqueza lá de canudinho. Tanto eu, e eu tenho certeza, nem o presidente Lula, ninguém em nosso governo quer que o IBAMA renuncie 1 centímetro de suas atribuições. Eu sou o primeiro a pedir estudo técnico abalizado para qualquer tipo de atividade econômica. Eu sou o primeiro a exigir que isso tenha. Eu não quero 1 milímetro e assim, qualquer técnico do IBAMA, e o próprio presidente do IBAMA pode informar que este é um governo que não atropela a técnica, este é um governo que não exerce pressão para pareceres técnicos. Mas eu acho que, veja, 2, 3 anos de parecer sobre isso, me parece um prazo um tanto demasiado. O próprio estudo preliminar do IBAMA já diagnosticou que um eventual acidente que, se ocorresse, e repito, na história da Petrobras não tem notícia de acidente com pesquisa em relação a petróleo, não tem nenhuma notícia nesses mais de 70 anos da história da Petrobras, mas se viesse a ocorrer, não teria a direção da corrente marítima, não traria nenhum tipo de impacto para a foz do Amazonas ou para a própria costa do Amapá, para a própria costa brasileira. Então, isso é importante ser registrado, né? E eu reitero, as informações que temos da Petrobras é que a Petrobras tem respondido e tem atendido uma a uma das exigências do IBAMA. A última, a construção do Centro de Fauna e de Flora, já foi concluída. De tudo isso, se todas as respostas foram dadas, se não há mais, se tudo que o IBAMA exigiu foi cumprido, não vejo razão para não ter a licença, né? Se tudo foi exigido, eu não acredito, assim, ao mesmo tempo, que não pode ter uma posição dogmática do tipo, não pode ter nenhum tipo de posição dogmática do tipo, vamos fazer a qualquer custo, sem licença ambiental, que isso seria ideologização e seria a negativa dos fatos. Da mesma forma, pelo outro lado, também não pode ter posição dogmática, do tipo, não vamos abrir mais nenhum poço de petróleo no mundo, né? Mesmo porque uma decisão dessa natureza pode até ser tomada, mas não é pelo Brasil sozinho que essa decisão tem que ser tomada. É uma decisão que teria que ser um pacto global entre todas as nações. O que não é justo, o que não é razoável, é a mesma placa fóssil de petróleo que vem da Venezuela até a nossa margem equatorial. Essa placa fóssil tem a atuação de 30 empresas estrangeiras, ter tido já 63 descobertas, ter gerado o crescimento de mais de 63% do produto interno bruto da República Cooperativista da Guiana, ter possibilitado que esse país crescesse mais de 38%. Ou seja, 30 empresas estrangeiras já tenham feito, já estejam explorando e se utilizando, inclusive, da nossa riqueza, e o Brasil seja privado. O veto a isso também não pode ser ideológico.